Olá, irmãos, boa tarde, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2020. Aqui em Porto Alegre anda fazendo bastante frio. Está chegando o inverno, ainda não chegou o inverno, vai chegar só na semana que vem e já está fazendo um frio danado. Mas enfim, né? A gente tem que suportar. Vamos lá, tocar o barco para frente. Bom, irmãos, nessa mensagem de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem lá do livro de Êxodo, que aconteceu com Moisés e com o povo hebraico, quando eles estavam em plena jornada, né, para chegar até a Terra Santa. Tinham saído do Egito, Moisés tirou eles do Egito, Deus fez todas aquelas maravilhas lá no Egito, para fazer com que o faraó liberasse a saída deles do Egito. Depois veio o Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho para o povo passar, e durante a jornada no exército o povo reclamava muito das necessidades e dos trabalhos que eles estavam passando no deserto, né? Muita fome, não tinham água para beber, não tinham carne para comer, e aquelas histórias todas que vocês todos já conhecem, né? E aí resultou que chegou no Monte Sinai, eles acamparam ali ao lado do Monte Sinai, e Moisés foi chamado por Deus para subir no Monte Sinai para receber instruções de Deus para prosseguir a jornada. E nessas instruções, Moisés recebeu as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, escritos pelo próprio Deus em pedaços de pedra, 2 tábuas de pedra, né? E Moisés ficou 40 dias lá no monte, na presença de Deus, na presença do Senhor. Então o povo que tinha ficado lá embaixo, começou a murmurar, começou a reclamar que Moisés tinha sumido, que eles não sabiam o que era feito do Moisés, enfim, né? E aí foram a Arão e pediram que Arão fizesse um bezerro de ouro para que eles tivessem esse bezerro de ouro como Deus, porque esse Moisés a gente não sabe o que foi feito dele. Enfim. E Deus, vendo tudo isso, né, falou para Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Mas Moisés suplicou a Deus. Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende a tua ira, o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Então, graças à oração de Moisés, graças à súplica de Moisés, o Senhor não destruiu o povo. Finalmente Moisés desceu do monte, trazendo consigo as tábuas de pedra com os 10 mandamentos que foram escritas pelo próprio Senhor. Mas quando Moisés viu o que tinha feito o povo, vendo o bezerro de ouro que eles tinham feito, a festa, as danças, a alegria, ele ficou muito irado. E numa reação da sua ira, jogou as tábuas da lei contra as pedras e quebrou as tábuas da lei. Todo mundo conhece essa história, né? Essa parte da história do povo hebreu, das ações de Moisés. Bom, depois que ele quebrou a tábua, ele continuou furioso, queimou o bezerro de ouro que eles tinham feito e transformou aquele bezerro em pó. Depois disso, Moisés, ainda irado, mandou matar
todos os idólatras, todos aqueles que tinham incentivado e criado aquele clima para que fosse feito aquele bezerro de ouro e idolatravam aquele bezerro de ouro. Então todos os idólatras, os responsáveis por aquela situação, Moisés mandou matar. No dia seguinte, Moisés voltou à presença do Senhor, à presença de Deus. Subiu novamente o Monte Sinai. Chegando lá, Moisés se colocou diante do Senhor e falou: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Moisés se colocou diante de Deus para trocar a salvação dele, digamos assim, né? A salvação dele, riscar o nome dele do livro de Deus, pelo perdão de Deus ao povo, pelo pecado que eles pecaram, de idolatria, de fazer um bezerro de ouro, idolatrar e venerar e se curvar diante do bezerro de ouro. Moisés se ofereceu como sacrifício para que o povo não fosse castigado por Deus. Então o Senhor disse a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei eu do meu livro. Querendo, assim como se chamando a atenção de Moisés, né? Eu vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim. Não é o teu caso, Moisés. Tu não pecaste contra mim, então eu não vou riscar o teu nome do meu livro. Quando eu achar que eu devo riscar o nome do livro, eu vou riscar, mas daquele que pecar contra mim. Muito bem, e continuou. Vai agora, conduze este povo para onde eu te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, Moisés, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Ou seja, o pecado deles não ia ficar no esquecimento. Deus estava preparando o dia que iria visitar e iria visitar o pecado deles, aquele pecado que eles tinham cometido. Porém, Deus disse a Moisés que Deus não iria junto com eles naquela jornada, que mandaria um anjo no seu lugar, para que eles fossem livres de todos os seus inimigos. Um anjo ia junto com eles. Bom, aí Moisés voltou, desceu o monte, se encontrou com o povo de novo e deu essa notícia para o povo, que Deus não iria junto com eles. O povo ficou entristecido diante dessa má notícia, né? E nenhum deles quis fazer os preparativos, pegar as suas coisas, os seus atavios e tal, para empreenderem aquela jornada. Porque Deus não iria com eles, eles perderam então a coragem de seguir a jornada. E disse mais Deus que não iria com eles, porque eram um povo obstinado. E em algum momento, se tivesse junto com eles, ele ia acabar consumindo com eles, se ele estivesse no meio deles. Então, irmãos, Moisés era um homem privilegiado. Moisés falava com Deus face a face. Assim como eu falo com qualquer pessoa, assim como você conversa com qualquer pessoa, face a face, assim era a condição de Moisés em relação a Deus. Ele falava com Deus e Deus respondia. Conversavam, Deus e Moisés conversavam, como dois grandes amigos. Que coisa maravilhosa esse privilégio, né, irmãos? Que grande privilégio poder ter essa relação com o Criador do universo, com o Deus Todo-Poderoso, com o Rei da Glória, com o Deus, com o dono e Senhor de todas as coisas que existem, o único Deus vivo e verdadeiro,
com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que maravilha! Moisés tinha esse privilégio. Bom, então, irmãos, Moisés, vendo a atitude do povo, foi novamente falar com o Senhor e disse-lhe: meu Senhor, tu me mandas subir o povo, mas não me dizes quem vais mandar para ir conosco? E tu dizes que me conheces pelo meu nome e que também achei graça aos teus olhos. Então, Senhor, se achei graça aos teus olhos, me deixa conhecer o teu caminho e te conhecerei para achar graça aos teus olhos. E lembre-se, Senhor, lembre-se que esta nação é o teu povo. E disse Deus: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Para tu ficar sossegado, para tu ficar descansado, eu irei contigo, Moisés. Eu irei com vocês. Como diz assim, está bem, eu vou com vocês. E Moisés lhe disse então: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Esse é o ponto-chave da mensagem. Moisés dizendo para o Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés tinha plena consciência que sem a presença de Deus com eles, nada seria possível. Não seria possível continuar aquela jornada árdua, onde teriam que enfrentar muitas dificuldades, teriam que combater muitos inimigos, e ele sabia que com as suas próprias forças eles não conseguiriam. Eles precisavam da presença de Deus com eles. Ele sabia que só com a presença de Deus poderiam vencer. Sabia que sem Deus eles eram totalmente incapazes de dar um passo sequer. Que sem Deus eles não eram nada. Absolutamente nada. Eram totalmente dependentes da presença de Deus nas suas vidas. A presença de Deus. A presença de Deus. Nós, irmãos, nós temos a presença de Deus no nosso caminhar. Nós temos a presença de Deus no nosso pensar. Nós temos a presença de Deus no nosso agir, no nosso falar, nas nossas tomadas de decisões. Temos a presença de Deus na nossa vida. Precisamos nos perguntar isso e nos questionar quanto a isso. Se nós temos a presença de Deus na nossa vida, junto conosco, ali, resolvendo, comandando e nos ensinando, dia a dia nos alimentando, nos falando, nos dando os caminhos a serem seguidos, as decisões a serem tomadas. Sem Deus, nada somos neste mundo. Sem Deus, nada podemos fazer. Moisés e o povo hebreu sabiam que sem a presença de Deus com eles, eles seriam derrotados. A jornada deles estaria fadada ao fracasso, se Deus não estivesse com eles naquela jornada, naquela caminhada. Naquela luta que eles teriam pela frente, eles precisavam, e eles sabiam disso, da presença de Deus. Todos nós, temos uma caminhada para caminhar, irmãos. Temos que chegar ao fim da jornada que nos foi colocada. Temos que chegar ao fim da jornada como vencedores. Temos que seguir em frente, mirando o nosso alvo,
o alvo principal, que aliás é o único alvo, deve ser o nosso único alvo. O nosso alvo é Jesus. Temos que buscar a sua presença na nossa vida. Temos que estar na sua presença, pois sem a sua presença na nossa caminhada, não chegaremos aonde temos que chegar. Não teremos sucesso na nossa caminhada ao longo de toda a nossa vida. A gente vai lutar em vão. Se for pelas nossas próprias forças, nós nada podemos fazer. Precisamos e necessitamos da presença de Deus junto conosco para poder ter sucesso na caminhada, na jornada que temos pela frente. Temos que reconhecer isso, irmãos. Temos que nos humilhar diante de Deus. Temos que dizer para Ele, falar a Ele que somos totalmente dependentes dEle e que precisamos e queremos a sua presença na sua vida, na nossa vida. Chamar para que Ele venha habitar na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, em todas as nossas coisas. Temos que reconhecer isso então e pedir a Deus a presença dele nas nossas vidas. Ah, mas eu busco a presença de Deus. Alguém pode dizer, mas eu busco a presença de Deus. Aí eu pergunto, como? Como é essa busca? Aí a pessoa me responde, eu leio a Bíblia toda semana, eu vou no culto todo domingo. Mas só isso, irmãos, não é suficiente. Isso é ser um cristão de fachada. Isso não é suficiente. Ler a Bíblia uma vez por semana, ir no culto uma vez por semana, isso não é o que Deus espera de nós. Isso não basta. É preciso, Deus espera de nós que a gente viva uma vida em busca da santificação. É preciso vigiar, é preciso estar atento para todos os sinais acontecendo que apontam claramente para a vinda do Senhor Jesus, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para buscar a nós que o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, que já fizemos essa confissão de fé aceitando Jesus. Nós somos a sua noiva, nós somos a sua igreja e ele está vindo buscar a sua igreja. Então, irmãos, devemos orar, vigiar e orar sem cessar. Orar sem cessar, amados, não significa que eu tenha que passar 24 horas por dia com o joelho no chão orando. Se for assim, eu não vou ter como fazer o resto das coisas que eu preciso fazer na minha vida terrena. Eu preciso cumprir com os meus compromissos, eu preciso fazer as minhas obrigações, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso trabalhar. Então não seria o caso, de eu ficar o tempo todo, 24 horas por dia, de joelhos, orando a Deus, orando sem cessar. Orar sem cessar. Afinal de contas, a gente precisa cumprir os nossos compromissos nesse mundo, porque nós ainda estamos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Orar sem cessar é estar permanentemente em espírito de oração. Com a mente, com o coração voltado para Deus. Eu posso estar fazendo o que eu tiver que fazer, mas eu posso estar fazendo em espírito de oração. Sempre em espírito de oração, sentindo que Deus está dentro de mim e que eu estou permanentemente em espírito de oração. A gente não pode orar em qualquer lugar. Estou indo no ônibus, dentro do ônibus cheio de gente, vou orar. Senhor, não vou orar. Posso orar mentalmente também, mas aí então eu vou estar orando em espírito de oração. Orando em espírito.
Estão me entendendo, irmãos, isso que eu estou querendo dizer? Oração em espírito, estar permanentemente em espírito de oração. Assim eu vou estar orando sem cessar, permanentemente orando. Eu não conseguia entender isso lá atrás, quando eu ainda não era crente. Eu ouvia os crentes falando que é necessário orar sem cessar, e eu pensava, pô, mas como que pode ser isso, orar sem cessar? Agora eu entendi, agora eu sei o que significa orar sem cessar. É estar permanentemente em espírito de oração. E além disso, irmãos, além disso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a gente precisa reservar uma parte do nosso dia, no meu caso, normalmente é à noite, para parar com tudo o que estamos fazendo. Então, aí sim, dobrarmos o joelho, nos ajoelharmos e nos colocarmos na presença do Senhor. Nessa parte do dia reservada, aquela conversa íntima, aquele momento a sós com Deus, eu e Deus. Nesse momento, então, eu vou implorar pela sua misericórdia, vou pedir perdão pelos meus pecados, vou agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida e vou interceder pelas almas que ainda não conheceram a salvação em Jesus Cristo. E são muitas, meus amados irmãos, são muitas almas que ainda não conheceram a salvação em Jesus Cristo. Não basta apenas não fazermos mal a ninguém. Muitos dizem, mas eu não faço mal a ninguém, então não tem por que Deus não me salvar, eu não faço mal a ninguém. Não basta não fazer mal a ninguém. Temos que, além de não fazer mal a ninguém, fazer o bem. Temos que perdoar, temos que sentir misericórdia daqueles que viram as costas para a palavra de Deus. Quando a gente oferece uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus e a pessoa não quer, a pessoa vira as costas, a gente diz, não, muito obrigado, e vai embora. Então temos que vigiar, temos que estar atento, temos que orar sem cessar, inclusive por nós mesmos, não podemos esquecer de orar por nós. E eu não posso me esquecer de pedir para vocês orarem por mim também, assim como eu oro por vocês. Então vamos orar um pelo outro, vamos nos ajudar diante de Deus, vamos nos colocar diante de Deus e interceder uns pelos outros, orar, para que Deus abençoe as nossas vidas, para que Deus para que Deus encha o nosso coração com o seu amor. O amor de Deus, amar, irmãos, amar é o principal mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, né, que a gente já conhece, e amar o próximo como a si mesmo. É o segundo mandamento mais importante. O primeiro é amar a Deus e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Amar é o principal mandamento. E como é que se ama? Como tem que ser esse amor? Amor é ter misericórdia e fazer alguma coisa para suprir alguma necessidade do outro. Não adianta eu dizer para o outro, eu te amo, e não faço nada para ajudar ele. Então é a obra, é o amor, a fé, o amor, juntamente com a obra, juntamente com ações. Eu não tenho recurso financeiro para ajudar ninguém. Tomara eu que alguém me ajude, muitos dizem isso, né? Mas podemos ajudar de muitas outras maneiras, irmãos. Uma palavra de incentivo, uma exortação, um convite para ouvir uma palavra, um convite para chegar até a igreja, assistir um culto, ouvir a palavra do pastor, ouvir a mensagem que está sendo transmitida por ele, que vem de Deus e ele transmite para a gente. Um convite para ir na igreja. Isso é um gesto, é uma maneira de amar. A gente está demonstrando interesse pela alma daquela pessoa. Um gesto de carinho. Muitas vezes uma pessoa precisa apenas de um gesto de carinho. Não precisa de mais nada. Uma oração, uma gentileza.
Enfim, né, são muitas maneiras que se pode ajudar a tornar o fardo de uma pessoa mais leve, de ajudá-la na caminhada, de ajudar essa pessoa a atravessar o seu deserto. Uma, ou a principal maneira de amar uma pessoa é orar por essa pessoa sem que ela saiba que estão orando por ela. Tem alguém por quem você ora, que esse alguém não sabe que você ora, então você está amando essa pessoa. Você está colocando essa pessoa diante de Deus, para que ela seja salva e Deus tenha misericórdia dela. Era isso, irmãos, a mensagem que eu queria transmitir para vocês, então, neste dia de hoje, nessa segunda-feira. Que a paz de Deus fique com todos vocês. E se puderem, quiserem, compartilhem essa mensagem com mais alguém, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.